voltar na janela do Teams. Sí, volver al Teams, volver a Ah, hacer todo lo que hiciste para presentar. mas aí não ficou como apresentação. Bueno, no hay problema. Sí, no te compliques con eso. Puedes Assim presentar. dá? Sí, da. Dá? Então tá Sí. bom. Bom, o meu tema de trabalho é sobre a laringite, também conhecida como croup. O caso clínico é de um ninho de 3 anos e meio, né, que foi remetido a um estudo por estridor. Ele tem antecedentes familiares, né, a mãe de 41 anos, que tem hipotireoidismo, o pai de 65 anos, sem antecedentes patológicos, de interesse, né, e uma irmã gêmea que é sã. Os antecedentes pessoais, né, ele foi um embaraço gemelar, bicorial e bianiótico, cesárea com 31 semanas e 4 dias de idade gestacional por pré-eclâmpsia materna prévia, com uma duração pulmonar completa com corticoide. Então, ele já tinha um problema pulmonar com corticoide. Perdão, professora. Calendário vacinal em dia, sem alergias conhecidas, tratamento profilático com alguns medicamentos, alimentação com fórmula adaptada de início, então não teve aleitamento materno. Ingressou com 2 meses e meio com um quadro de dificuldade respiratória, com 48 horas de evolução, com estridor inspiratório. Então, ele já teve um quadro de estridor anterior. Foi na época diagnosticado como bronquiolites e ele precisou de suporte de ventilação mecânica não invasiva numa UTI. Sem dados sugerentes de laringomalácia, que isso aqui é bem importante para o nosso diagnóstico, né? Então, ele não tem laringomalácia. Com 3 meses, ele teve um quadro de exacerbação respiratória, que teve um aumento do estridor inspiratório, dificuldade respiratória e tudo mais. Ele foi tratado na época por causa de um refluxo que foi diagnosticado, refluxo gastroesofágico. Ele foi tratado com dexametasona oral e omeprazol e domperidona. O processo atual dessa criança, desde a alta, ele manteve um estridor inspiratório e às vezes expiratório, tanto em vigília quanto quando ele dormia, né? E ele tem uma exacerbação com agitação. Apresenta com frequência o choro, a irritabilidade e a ansiedade. Não quer comer, né? Tem uma hipoxemia em relação com cansaço, e a toma do leite, né? Por isso ele fica meio irritadinho, cansado quando ele está tomando leite. E tem um incremento do trabalho respiratório com essa atividade. Ele fez um tratamento com adrenalina na nebulização com escassa resposta. Na exploração física, uma pressão de 10/5, frequência cardíaca de 131, saturação de 97%, frequência respiratória de 41, peso 3.710, em bom estado geral. O estridor é bifásico, a pele é normocoloreada, tem enchimento capilar, pulsos periféricos presentes e simétricos, não tem exantemas nem petequias, tem tiragem subcostal e intercostal com a agitação e sem tiragem em repouso. Ruídos cardíacos rítmicos, sem sopro, roncos inspiratórios e expiratórios transmitidos pela via aérea superior, não inferior, tem que prestar bem atenção nisso. Abdômen blando, depressível, sem massa, nem megalias e ruídos hidroaéreos presentes e não dolorosos. Então, fazendo um repasso sobre a laringite,
O termo de laringite, né, é um síndrome clínico produzido pela inflamação e obstrução aguda da laringe. A etiologia é maioritariamente virídica, e nesse caso, são términos equivalentes laringite subglótica, CRUMP, laringotraqueites e laringotraqueobronquites aguda. Aí a epidemiologia, como já foi falado em sala de aula, é mais no período do inverno, outono e inverno, em ninhos, entre 6 meses e 3 anos. A etiologia, né, como eu já disse, é virídica, é mais a parainfluenza tipo 1, 2 e 3, sobretudo tipo 1. A triada da CRUMP é disfonia, tosse, perruna e estridor inspiratório. Aqui a gente tem a escala de Towson para avaliar a gravidade do estridor, porém não é a mais utilizada. A mais utilizada é essa escala de Westley, que valora a gravidade. Ela é bem mais utilizada e bem mais fácil de ser utilizada. Aí, se fizer exame, o diagnóstico ele é clínico, né? Clínico, não precisa de exames. Mas se fizer exames, o que vai encontrar é o signo de campanário ou punta de lápis, que é da estenose glótica, que é essa pontinha aqui que aparece, parece uma ponta de lápis, uma ponta de igreja. Aí tem alguns diagnósticos diferenciais, claro que na tua matéria está bem mais fácil de guardar, porque tem muita coisa. O tratamento, os corticoides são os mais úteis, né, no tratamento do CRUMP. E eles podem ser eficazes até mesmo em dose única, como o caso da dexametasona, né, independente da gravidade. Aí tem algumas medidas gerais que já foram passadas em aula, né, que é manter a criança calma, confortável, aconselhar a parte de analgésico, antitérmico, né, o bem-estar, a hidratação do ninho, tudo. E os corticoides têm a dexametasona, a prednisona e a budesonida. E aí o tratamento em si vai de acordo com a gravidade da criança, que pode ser de leve, moderada e grave, de acordo com aquela escala do Westley. A adrenalina também pode ser usada e o Heliox, que é hélio e oxigênio, 70% de hélio e 30% de oxigênio, mas é muito pouco utilizado. Tem outros fármacos que podem ser utilizados, né, quando tem um broncoespasmo, por exemplo, pode associar outros, e também a umidificação da oxigenoterapia, principalmente quando a saturação está abaixo de 94%. É bem importante umidificar. Aí tem aqui o algoritmo terapêutico, então, é de acordo com as formas, né? Se é leve, se é moderada. E a moderada tem que ver se ele tem indicação para ingresso hospitalar, se está indicado o ingresso hospitalar. Que aí tem aqui uma tabela também que fala alguns casos, né? Quando é a laringotraqueites grave, o estridor em repouso ou dificuldade respiratória progressiva, depois de um tratamento com corticoide e adrenalina, né? E um período de observação de 4 horas, quando tem uma hipóxia com palidez, cianose, suspeita de epiglotite, quando é menor de 6 meses, episódio prévio similar grave, né? Problemas subjacentes das vias aéreas superiores, e quando tem um inadequado segmento por atitude paterna ou materna, né? E distância do domicílio com o hospital. Aí aqui tem os casos graves, né? O que precisa ser feito, as considerações do tratamento, tudo já visto em sala de aula. E aí tem eu coloquei aqui o prognóstico, né, de cada um. Tem o CRUMP espasmódico ou a laringite estridora, a traqueites bacteriana e a epiglotites. O tratamento dessa criança, de acordo com a escala de Westley, vamos voltar lá na escala de Westley.
Aqui com o nosso caso clínico, a criança, no caso, tem um estridor quando dorme. Então, já tem o estridor audível sem o estetoscópio, porque dormindo dá para escutar. A tiragem já tem uma tiragem moderada. A ventilação muito diminuída, que é a número 2. A cianose com agitação é 4 pontos. Aliás, desculpa, cianose não, desculpa. E nível de consciência, ele tá bem. Ele não tá com nível de consciência alterado, então é 0. Dando um total de 6 pontos. E aí, nos 6 pontos, aqui embaixo fala é moderado. De 3 a 7 pontos é moderado. Então, de acordo com a nossa avaliação da gravidade, ele entra no tratamento, nesse tratamento, né, do manejo de urgência. Nesse tratamento da urgência, tem a nebulização, que pode ser feita com adrenalina, né, que é 0,5 miligramas por quilo peso. Ela tem um efeito rápido e uma vida curta, né, e pode ser repetido a cada 20 minutos. E você utiliza mais ou menos a mesma quantidade em ml de soro fisiológico. Se entrar com adrenalina, no caso dessa criança, pelo peso dela, dá 2 ml, né, de adrenalina no soro. Aí pode estar colocando 2 ml de soro ou 3 ml de soro fisiológico. O tratamento de eleição é a budesonida, que no caso da criança, ela tem menos de 20, né, quilos, aí é 20 gramas da budesonida, que também pode ser colocado em 3 ml de soro fisiológico. A budesonida, ele é um tratamento de efeito mais tardio, mas ele dura mais. E aí tem a dexametasona, dose única, pelo peso da criança, dá 1,2 miligramas, que pode ser feito. E no caso, como a criança está apresentando esses quadros, a indicação, como ele já tem quadro similar anterior e tudo mais, poderia até estar internando essa criança, né, doutora? Porque não é um caso simples, uma única vez. Ele já tem alguns Ariane, problemas crônicos. yo quiero que Perdão. vos vuelvas al inicio de tu caso clínico, por favor. Esse daqui, o atual, processo atual? No, quiero que vuelvas desde la primera diapositiva a la segunda diapositiva. Ahí. Bueno, vamos a entender bien tu caso clínico, ¿sí? Sim. Es un niño de 3 meses y medio. Já interna. 6 No, meses, abaixo yo de te 6. pregunto, tu paciente tiene 3 meses y medio, porque yo quiero entender tu caso clínico y quiero que vos entiendas también, ¿sí? Tu Sim, paciente tiene 3 meses y medio. sim. Bueno, pasa a la siguiente diapositiva. Su antecedentes perinatales es que nació por una cesárea, ¿verdad? Sim, Pues gemelar. Su edad gestacional era 31 semanas. sim. Bueno, prematuro. Ok. Prematuro, abaixo de 35. Hasta ahí vamos bien. Completó maduración pulmonar completa con corticoides. O sea, la mamá hizo su maduración pulmonar. Bueno, probablemente tenía ya un embarazo de riesgo y amenaza de parto prematuro, por eso inició antes de las 34 semanas la maduración pulmonar. Sim. Bueno, su esquema vacunal está ok. Aquí tu paciente también tiene un dato importante. Tu paciente es estreñido. ¿Qué es eupeptina? Não sei. Bueno, tiene un dato de estreñimiento. Pasa a la siguiente diapositiva. Tiene un antecedente de un cuadro a los 2 meses y medio de vida. O sea, hace un mes él ya tuvo un cuadro respiratorio. Lo que quiero, Ariane, es que vos entiendas tu caso clínico y tus compañeros también entiendan, ¿sí? Tu paciente tuvo un cuadro respiratorio hace un mes, ¿verdad? Tuvo dificultad respiratoria, tuvo estridor,
y le diagnosticaron bronquiolitis. Sí. Eso no coincide mucho con la clínica de la bronquiolitis, Ariane. La clínica de la bronquiolitis es sibilancias, ¿verdad? Entonces, en todo caso, si él ya tuvo un estridor a los 2 meses y medio, probablemente ya era una laringitis, ¿sí? Porque ahí Sí. dice requirió soporte ventilatorio no invasivo e ingresó a la unidad de cuidados, ¿verdad? Intensivo, entró a la terapia. Sim, Después, foi laringites porque eles fizeram a fibroscopia e ajá. descartaram a laringomalácia. Ok, muy bien. Entonces, él ya tuvo un cuadro de estridor. El estridor es característico de la región de la glotis. ¿Está bien? Entonces, Uhum. el cuadro que tuvo y fue catalogado como una laringitis ya en ese primer evento. Se Uhum. hizo una fibroscopía, no encontraron nada sugerente, o sea, nada compatible con una laringomalacia, ni parálisis de las cuerdas vocales. ¿Qué es la laringomalacia? É um estreitamento da traqueia, da laringe, desculpa, professor. Ok, É um es una estreitamento, malformación uma congénita malformação. de la laringe, ¿sí? Donde le faltan cartílagos, entonces la membrana, cuando el niño hace la inspiración, la membrana se une con el lado opuesto, entonces el aire entra con más dificultad, ¿sí? Uhum. En ese momento ya le trataron con corticoides. A Sim. los 3 meses, nuevamente, tuvo un cuadro de exacerbación, dice, o sea, un empeoramiento respiratorio. Y nuevamente ahí presentó estridor inspiratorio, quejido y dificultad respiratoria. Aquí se le realizó un esófago gastroduodenal y le diagnosticaron reflujo gastroesofágico, Ariane. ¿Sí? Uhum. Entonces, la causa de su estridor es por el reflujo gastroesofágico. Lo que tu paciente tiene no es una laringitis. Tu paciente tiene una enfermedad del reflujo gastroesofágico. Tiene un ERGE. ¿Entendés? Porque si tu Entendo. paciente tuviese una laringitis, ¿verdad? Él iba a tener un cuadro de vías aéreas superiores previo. ¿Qué quiere decir eso? Iba a tener congestión nasal, iba a tener rinorrea, iba a tener una febrícula, ¿sí? Iba a tener una inapetencia. Eso teniendo en cuenta la edad de tu paciente, que son 3 meses y medio, ¿sí? Y es Uhum. muy raro que vos veas en tan poco tiempo un cuadro similar. O sea, él tuvo un cuadro a los 2 meses y medio y a los 3 ya vuelve a presentar el mismo cuadro, ¿sí? Entonces lo que él tiene es un estridor, pero es secundario a una enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entendo. Seria um diagnóstico diferencial e, no No, caso, era ese a es el, ese gastroesofágica. es el diagnóstico de tu paciente. Tu paciente no tiene laringitis. Tu Entendi. paciente tiene un ERGE, una enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿sí? Cuando nosotros veamos reflujo gastroesofágico, vas a ver que el reflujo gastroesofágico causa estridor inspiratorio, causa otitis, causa neumonías, ¿entendés? Entonces es un cuadro bien complejo y tu paciente es eso lo que tiene, porque si ya se hizo un estudio descartando una malformación de la laringe, o sea, no es una laringomalacia, no Uhum. es una estenosis subglótica, ¿verdad? Y vuelve a presentar en poco tiempo el mismo cuadro sin un antecedente infeccioso, ¿sí? Lo que vos tenés que tener en cuenta acá es, todo bien, tu paciente tiene estridor, pero si es una laringitis, la laringitis, como vos misma dijiste, es de etiología viral, ¿verdad? Entonces, Sim. el virus tiene que causar primero una infección en la vía aérea superior hasta llegar a la laringe, ¿verdad? Uhum. Y ese cuadro de infecciones de vía aérea superior no está descrito acá en la historia. Por eso yo descarto la laringitis. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sim. Tu paciente no tiene laringitis, Ariane, tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Me parece interesante esta presentación. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Y para que ustedes entiendan también que las infecciones
virales. La laringitis es una infección viral, ¿sí? Y tiene que tener un pródromo. ¿Qué quiere decir eso? Cuadros que antecedan a la triada clásica, que es la tos metálica, que es el estridor, que es la difonía. Eso no está descrito acá en la historia de tu paciente. Tu paciente tiene estridor inspiratorio así, abrupto, de repente, de la nada. ¿Entendés? Então, nem todo estridor vai ser uma laringite. No, claro que no. La laringitis es causada por un virus, una infección viral que empieza en la vía aérea superior y va infectando todo el tracto hasta llegar a la laringe, ¿sí? A las cuerdas vocales. Eu tinha Pero tiene que separado tener um un outro pródromo caso de clínico fiebre, também. de rinorrea, de tos, dolor de garganta, ¿sí? Y eso no está descrito en este paciente. Tu historia está muy bien, pero quiero que entiendan que no es la historia de una laringitis, es una historia de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. E ¿Está doutora, bien? ele tava como laringites. Ele estava como laringites no diagnóstico. Pero no es laringitis porque no tiene todo Sim. el pródromo. Y aparte que tiene buena respuesta clínica una vez iniciado el tratamiento antirreflujo con omeprazol y domperidona. El tratamiento, como vos misma estaba diciendo, es corticoide, ¿verdad? Vía oral, vía parenteral, corticoide inhalado o adrenalina. ¿Entendés lo Sim. que te quiero decir? Entendo, claro. Eu tinha feito Entonces, uma outra apresentação de um outro caso clínico. Se a senhora quiser que eu apresente, pode ser que no, seja no, no, a a mí me laringite. parece bien esta ponencia porque es un diagnóstico diferencial. Y así también para que ustedes tengan en cuenta, porque que yo me doy cuenta con esto, que ustedes entienden todo lo que es la clínica, que es un cuadro viral, todo ahí ustedes entienden cuando leen, pero cuando es un paciente, ustedes se confunden, así como vos te confundiste. Sim, ¿Entendés? entendo. Vos creíste que todo estridor sería una laringitis, ¿verdad? Eu tinha Y no es pensado, así. sim. Y no es así. Entonces, la laringitis es, o sea, el estridor es uno de los síntomas más de la laringitis, ¿verdad? La laringitis es un Uhum. cuadro infeccioso viral que inicia con un cuadro de vías aéreas superiores, va a presentar tos metálica, tos perruna, disfonía o afonía y más el estridor inspiratorio. ¿Entendés? Un Uhum. cuadro que es así, súbito, de repente el paciente empieza a tener estridor, eso o es un cuerpo extraño, el paciente ingirió un cuerpo extraño, o es una laringomalacia, una malformación de la laringe, o es un cuadro secundario a otra patología, como en este caso, ¿verdad? Tu paciente tiene una enfermedad de reflujo gastroesofágico y por eso tiene estridores de tanto en tanto tiempo, porque tenía 2 meses y medio y con 3 meses volvió a presentar estridor, es por el reflujo que tiene tu paciente. ¿Entendés? Sim, entendo sim. Bueno, está muy bien. Como te digo, no es el cuadro de una laringitis, pero me parece interesante de igual manera porque es un diagnóstico diferencial para que ustedes tengan en cuenta también, ¿sí? Sim, muitas gracias. Bueno, y puedes prender tu cámara para que yo te vea porque yo no te conozco. Claro, deixa eu só entrar aqui. Continua não incluir som do computador, câmera. Tá, não tá aparecendo? Ay, ok. Apareceu? Ya apareciste, Ariel. Está muy bien, muchas gracias, ¿sí? Graças a vós. Ahora, ¿quién es el siguiente? Olá, doutora. Hola.
Caroline. Caroline, sí. ¿Podés presentar tu diapositiva, sí? Un rato. Só esperando aqui. Tá aparecendo? No, todavía no. Ué. Ahí sí. Agora sim? Ya. Ué. É porque ainda não apareceu para mim aqui, tá carregando. Bueno. Boa tarde, buenas tardes. Yo soy Caroline. Buenas tardes. Entonces, vamos al caso clínico. Bueno, paciente, sexo masculino. Doutora, eu vou desligar minha câmera, eu fico um pouco ansiosa, tudo bem? No hay problema, podés desligar. Bueno. Paciente, sexo masculino, de 3 años de edad, es llevado por su mamá a la urgencia del hospital presentando dolor de garganta intenso, acompañado de babeo, fiebre alta de 39 grados, 39.3, de 5 horas de evolución. Una hora antes del ingreso, el niño empezó a presentar dificultad respiratoria, imposibilidad para tragar alimentos sólidos, líquidos y semisólidos. Durante el examen físico, el paciente presentó la posición de trípode, con cianosis leve, agitado, disneico y presenta tiraje intercostal moderado, con ruidos respiratorios del tipo estridor audible en reposo con auxilio de estetoscopio. Bueno, la escala de Wesley, 9, se planteó como principal diagnóstico la laringitis aguda severa. 30 minutos después de la internación del paciente, el paciente presentó franca desmejora. Franca desmejora de su cuadro respiratorio. Presentó con marcado estridor laríngeo, agregó cianosis peribucal, disfonia, irritabilidad y excitación psicomotriz, o sea, él se quedó muy agitado, que no permitía la colocación de oxigenoterapia con la mascarilla, por lo que se decidió trasladar a unidad de terapia intensiva pediátrica. Requeriu assistência respiratória mecânica ao momento de realizar a intubação. Se observou por la laringoscopia directa un agrosamiento y una tumefación de la epiglotis. ¿Pasó?
Ahora sí. Esta es la posición de trípode que el paciente presentó durante la consulta, durante Vou falar em português, doutora. Essa posição de trípode que o paciente apresentou no momento da urgência. Ele está apoiado, inclinado para frente, de boca entreabertas, com tentativa de respirar. Durante a intubação, foi observado o aumento do tamanho da epíglote e uma hiperemia. Essa seria a epíglote normal, saudável, e essa seria uma epíglote edematizada. E ela aparece claramente diminuída de tamanho, ou aumentada de tamanho, ao contrário. E esse aqui seria o signo de pulgar, que vai servir mais para frente quando a gente for falar do diagnóstico, método diagnósticos, isso. Tá. Qual seria o provável diagnóstico desse paciente? Nesse caso, nós estaremos falando de uma epiglotite. Por que seria uma epiglotite? Porque esse paciente, na apresentação clínica, ele apresentou disneia intensa, disfagia, o estridor, a cianose esperbucal, que é muito característico de um falho respiratório, porque a epiglotite ela é a complicação de uma faringite grave. Neste caso, deixa eu ver o que mais. Aí o paciente, nós concluímos esse diagnóstico pela clínica do paciente, pela disneia intensa, disfagia, estridor, cianoses, e durante o processo da intubação se pôde observar o agrandamento, seria o aumento da epíglote e a hiperemia, que também é conhecido como vermelho cereja da epiglote, seria o vermelho cereja da epiglote. Qual o tratamento de eleição? Como essa criança chegou agitada, estava muito... a criança chegou agitada. O que a gente vai fazer? A gente vai tranquilizar essa criança, não vai tentar visualizar as vias aéreas, porque essa criança já está agitada e aflita. Então, diante da suspeita, a criança piorou, foi internada, no nosso caso clínico, a criança chegou, foi internada e antes de começar o tratamento, que seria para laringite severa, a criança piorou, que foi o que complicou para nós termos o quadro de epiglotite. Então, diante da suspeita da epiglotite, a gente vai fazer o manejo das vias aéreas na UTI, que seria o mais rápido possível. Vamos sedar o paciente e usar o tubo endotraqueal de menor calibre para a gente fazer a intubação desse paciente. Logo depois que o paciente for intubado, começa a antibiótico terapia com antibiótico terapia de terceira geração, ceftriaxona, cefotaxima ou ampicilina sulbactam de 7 a 10 dias, de 7 ou 10 dias, de acordo com o peso e a idade do paciente. E também deve ser realizado a profilaxis da família. Esse paciente provavelmente há duas situações. Ele pode ter desenvolvido a epiglotitis por a não vacinação, quando menor, ou por o esquema de vacinação incompleto. E qual germe seria mais frequente dessa enfermidade? Antes da vacina, era o Haemophilus influenzae, que eu acredito que hoje seja o mais comum ainda. Mas, depois da vacina, foram descobertos o Streptococcus aureus, pneumoniae e o beta-hemolítico. Estafilococcus beta-hemolítico. Deixa eu ver. Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus beta-hemolítico. Bien. Pero el germen, la etiología de la epiglotitis es la Haemophilus influenzae, ¿sí? Sí. Cuando un niño tiene un esquema completo de vacunas
la cobertura de la vacuna es el 100%. ¿Sí? Ahora, si tiene un esquema incompleto o no tiene la vacuna, entonces ahí sí radica el riesgo de esta enfermedad. ¿Está bien? Tanto é que ela é raríssima hoje em dia, né? Hoy en día es muy raro. O critério de tratamento seria, neste caso, olha, nesse caso seria o clínico, pela apresentação clínica do paciente, a idade do paciente entre 2 e 5 anos, que é a idade mais comum de acontecer dos casos, a maioria dos casos de epiglotite, a escala de Wesley, que tem que ser maior a 12, e na radiografia lateral do coelho, você pode observar signo de pulgar, que seria o agrossamento da epiglotis, que é aquele que eu mostrei bem no comecinho. Aqui, ó. Esse aqui seria signo de pulgar. Sí, el signo del pulgar. Sim. Cadê? E aqui nós temos a escala de Wesley, que a colega já mostrou no slide passado. E sim, aqui só tem até a escala até 7. Aqui. Só que nós utilizamos também ela para fazer o diagnóstico da epiglotite, porque neste caso tem que ser maior a 12. Sí, entonces nosotros para evaluar la severidad del cuadro, ¿verdad? Podemos usar dos escalas. Está la escala de Westlake y la escala de Towson, ¿sí? Ambas escalas son muy parecidas, tienen el mismo parámetro, ¿sí? Tanto Westlake como Towson. Solo que la escala de Westlake es mejor para puntuar, es más práctica la puntuación, ¿sí? Y aquí una laringitis leve se considera menor a 3, ¿sí? En la escala de Towson, por ejemplo, una laringitis leve sería menor a 5, ¿sí? En esas cosas nomás lo que va a variar, ¿ok? Y para que sea una epiglotitis, para considerar una epiglotitis, sí tiene que ser la gravedad tiene que ser severo, ¿verdad? Grave el cuadro y es mayor a 12 el puntaje generalmente, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué es lo más importante para vos, Caroline? Para poder hacer el diagnóstico diferencial. Neste caso, o paciente, eu avaliando meu paciente, ele já evoluiu, como meu paciente evoluiu, o ruído, o estridor, ele já é audível sem o esteto. Sim. A tiragem já é moderada, então de moderado para grave tá bem perto um do outro, né? Volvé un poco en la presentación de las primeras diapositivas de cómo estaba tu paciente. Aquí. Aquí. Bueno, entonces aquí tu paciente dice que tiene fiebre alta, sí, dolor de garganta intenso y estaba babeando, ¿verdad? Estaba babeando tu paciente. También presentó dificultad respiratoria y no podía tragar los alimentos, ¿verdad? Entonces, en una laringitis, como es un cuadro viral, es más insidioso el cuadro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? No es tan agudo, tan abrupto como el cuadro de tu paciente, ¿entendés? Entonces, no es que va de una hora a otra presentar una dificultad respiratoria importante si es una laringitis, un croup viral, ¿sí? Entonces, eso aquí es lo más importante. El aspecto del paciente con epiglotitis es un paciente que luce grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente está en esa posición. Volvé a la diapositiva que tiene la posición del trípode, por favor. Ahí, fíjense.
El paciente en esa posición es un paciente que está haciendo un esfuerzo tremendo para poder ingresar el aire, ¿sí? Entonces, esa posición característica nosotros vemos en la epiglotitis, no en la laringitis. No vamos a ver paciente con laringitis así en esa posición del trípode. Otra cosa importante también es en la laringoscopía, el aumento importante de la epiglotis, ¿verdad? La epiglotis está aumentada, ¿sí? Está edematizada, está inflamada, rojo cereza de su color, así como dijo Carolina, ¿verdad? Y otra cosa también para diferenciar de la laringitis es que aquí nosotros vemos en la radiografía de tórax, desde cuello, en la radiografía cervical, el signo del pulgar. Fíjense el signo del pulgar. Y en la historia anterior que nos presentó Ariane, ella nos mostró el signo de la punta del lápiz o el signo del campanario, que era como la puntita de un lápiz o como la punta de una iglesia. Eso sí, vamos a hacer el diagnóstico por imágenes, ¿verdad? Entonces, son estas cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? La presentación aguda del cuadro, un paciente que evoluciona mal en poco tiempo, ¿sí? Entonces todo eso lleva a pensar en que sea una epiglotitis y obviamente acá hacer la averiguación pertinente en cuanto al estado vacunal del paciente. ¿Está bien? Sí. Podés continuar, Carolina, si es que hay algo más que agregar. Ai, não, é só para mostrar a escala de Wesley e, enfim, obrigada. Gracias. Gracias a vos. Una cosa quiero que me digas, Caroline. Vos hablaste de la profilaxis, de los Sí, contactos del paciente, ¿verdad? sim. ¿Con qué se hace la profilaxis? É porque, como que é uma doença infecto-contagiosa, as pessoas da família poderiam desenvolver também caso não tenham sido vacinadas quando criança. Claro, pero ¿con qué vas a realizar la profilaxis? Daí eu não pesquisei, doutor, essa parte. Te doy tiempo a que pesquises y que me digas hasta que finalicemos la clase, ¿sí? Bueno, Ok, ya está. Muchas gracias. Doutora, Olá, doutora. Posso dar continuidade? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Deixa eu ligar minha câmera aqui só para você ver quem eu sou. Ok, prende tu cámara para conocerte. Hola, Lucas. Oi. Eu vou anexar o slide aqui. Ok. Doutora, você pode me confirmar se o slide está aparecendo? Sí, ya está apareciendo tu presentación. Boa tarde, meu nome é Lucas.
Eu vou Buenas apresentar tardes. o caso clínico a respeito de bronquiolite. Primeiramente, queria dar o conceito, né, a definição do que seria a bronquiolite. E a bronquiolite seria o primeiro episódio de sibilância, né, que seria procedido de um quadro de um síndrome catarral, de rinorreia, e que se caracteriza por ser frequente em meninos menores de 2 anos. É uma infecção respiratória aguda, de origem viral e que geralmente costuma ser autolimitada. Aqui eu coloquei o caso clínico, né, que seria uma menina de 10 meses de idade, nascida e residente em Pedro Juan Cavalheiro. Seu motivo de consulta seria rinorreia de 4 dias de evolução, nos seus antecedentes de enfermidade atual. A mãe referiu que a paciente iniciou há 4 dias um quadro de rinorreia, tosse leve e febre não quantificada, pelo qual acude ao centro de saúde. Recorreu ao médico, né, e o médico prescreveu antipirético para tratamento em sua casa, remitindo moderadamente as moléstias e persistindo a congestão nasal e a tosse. 3 dias depois, trazido novamente ao centro de saúde por apresentar, no momento, tosse prodrômica, seguida de dificuldade respiratória e febre de 38,5 graus. No exame físico, a gente encontra uma frequência cardíaca de 110 latidos por minuto, frequência respiratória 55 respirações por minuto, a tensão arterial está 90 milímetros de sistólica e 55 de diastólica. A temperatura ele tem 38,5 graus, como já mencionado, e a saturação de oxigênio ele tem 93%. No exame físico, na inspeção, a gente encontra a cabeça normocefálica, cabelo com implantação. A criança está com a face pálida e irritável. No nariz, a gente observa abundante secreção. Os olhos, as pupilas estão isocóricas e estão reativas à luz. Na uroscopia, não apresenta eritema, não apresenta hipertrofia. No tórax, a avaliação de tórax. O tórax se encontra simétrico, com expansibilidade aumentada e tiragem subcostal. Isso aqui é um dado para a gente anotar. O coração, ruídos cardíacos regulares, sem sopro, sem ritmo de galope e auscultação. E na auscultação dos pulmões a gente encontra murmúrio vesicular diminuído, sibilâncias em campos pulmonares ao final da expiração. Isso aqui é mais um dado característico, porque ao final a gente vai avaliar na escala de Tal e vai somar. Aqui na imagem de raio-x, né, a gente encontrou a telectasia. Aí aqui eu quis adicionar também outra patologia, outro achado diagnóstico que pode ser característico na bronquiolite, que seria o broncograma L e horizontalização das costelas. Aqui eu coloquei a escala de Tal, que seria a escala para avaliar severidade, pronóstico e o tratamento, né? Aí, baseado no que a gente já viu, a gente vai encontrar uma linha, né, de 10 meses, com a primeira avaliação seria a frequência respiratória, a gente vai encontrar uma frequência respiratória de 55, então ela se encaixaria bem aqui. Então, a gente já quantifica primeiramente 2 na frequência respiratória, na escala de Tal. A gente encontrou no exame de tórax, na inspiração, ao final da inspiração, a gente encontrou sibilâncias, né, que é o segundo dado a se avaliar, sibilâncias ao final da inspiração. Não encontramos cianose, então não pontuamos.
E o paciente também apresentou retração subcostal aqui. Então, baseado na escala pronóstica de tal, a gente vai encontrar um grau leve, digamos, né? Que aqui eu coloquei menor a 5, seria leve, moderado, seria de 5 a 8, grave de 9 a 12. Então, baseado nos dados que a gente recoletou do paciente aqui, ele tem 4, né, na escala de tal, se caracteriza por uma bronquiolite leve. Diagnóstico. O diagnóstico, ele é clínico, né, mas tem que se fazer testes serológicos, como foi dado em aula, né, com fins epidemiológicos. A radiografia, como eu já mencionei lá atrás, ela pode apresentar telectasia, horizontalização das costelas e atrapamento aéreo. Como também já mencionei, baseado na escala pronóstica de tal, temos um score 4, que se caracteriza por ser leve. Como a nossa escala de tal ela vai definir o nosso tratamento também de bronquiolites, o principal tratamento seria nebulização com uma mescla hipertônica a 3% e aspiração. E as outras condutas seriam mais de orientação para a mãe, né? Que seria o tratamento dela seria tratamento em casa, seria sobre orientar sobre os sinais de alarme, que seria cianoses, tiragem intercostal, subcostal no caso do paciente, né? Rejeição alimentar, dificuldade para mamar, dificuldade respiratória. Esse seria um dos principais sinais de alarme que a gente tinha que orientar para a mãe ficar atenta com a paciente em casa. E também temos a ensinar como aspirar, ensinar a mãe, né, como ela fazer a aspiração na bebê. Seria o mais importante. A orientação também seria a lactância materna, posição semi-sentada e controle a cada 24 horas. Aqui, o uso de beta-agonistas, ele seria controverso, porque na bronquiolites, ela não se caracteriza como broncoconstricção. Então ela não, o tratamento com beta-2 agonistas ele seria meio controverso, porque pode ter eficácia, mas também não pode. Corticoides seria considerar seu uso em estado severo, e polivizumab também considerar seu uso nos casos graves. Aqui eu coloquei o pronóstico, né? O pronóstico é favorável. A maior parte das bronquiolites, como eu já mencionei no começo, seriam autolimitadas e não necessitariam ingresso hospitalário, sendo os pacientes controlados de maneira ambulatória. Aqui eu coloquei algumas perguntinhas, né? A primeira seria, qual é o agente causador da enfermidade? Essa porcentagem aqui, ela varia, porque tem livro que fala uma coisa, tem livro que fala outra, mas o mais frequente seria o vírus sincitial respiratório. A outra pergunta eu coloquei aqui a bronquiolites, ela é mais frequente em qual idade, né? Que seria um dos dados que a gente tem que primeiro avaliar quando a gente pega uma criança de menor a 2 anos, né? Que seria, a gente já tem que suspeitar de uma bronquiolite pela história clínica dela, né? Como é a história clínica habitual de uma paciente com suspeita de bronquiolite? Bom, como eu já mencionei, a história clínica dela lá é basicamente a definição da doença, né? Que é um quadro de obstrução de pequenas vias aéreas, predecido de infecção de vias aéreas superiores, que afeta fundamentalmente ninhos de menores de 2 anos. Creio que é isso meu trabalho. Ok. Muy bien, Lucas. Hablaste de que es una infección de vías aéreas superiores, ¿verdad? Que evoluciona con sibilancia en menores de 2 años, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es su principal complicación?
principal complicação seria a mãe tá atenta para... Será que meu áudio tá certo? A mãe tá sempre atento para a apneia, né? Que seria uma das principais complicações da bronquiolite da mãe. A mãe teria que estar atenta, imagino que sería eso. Claro, obviamente. Hay que enseñarle a los padres, ¿verdad? Al cuidador, los signos de alarma y los signos de gravedad, ¿verdad? La apnea sería un signo de alarma y un signo de gravedad. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Pero a lo que voy es, ¿cuál es la principal complicación de esta enfermedad? O sea, no todos los niños van a nacer apneas, excepto los prematuros, los recién nacidos o los pacientes que estén ya con una franca insuficiencia respiratoria. Pocos evolucionan a eso, ¿verdad? Como vos mismo dijiste, Lucas, es un cuadro autolimitado, ¿verdad? Que suele resolverse en la casa. Entonces, si es un cuadro que inicia con mucho moco en las vías aéreas superiores y eso va evolucionando hasta llegar a la vía aérea inferior, ¿cuál te parece que podría ser una de las complicaciones de la bronquiolitis? Obstrução? No. La principal complicación de la bronquiolitis es la otitis media aguda. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acordate que hay mucho moco, mucha secreción en las vías aéreas superiores, ¿verdad? Y eso predispone ¿a qué? Predispone a que se obstruya el drenaje del oído medio, causando así una inflamación y una secundaria infección a esa obstrucción, ¿sí? Faltou adicionar essa parte, na verdade. Pero está muy bien. Perfecto, excelente, ¿sí? Ahora falta que Caroline me responda lo que le pregunté. Doutora, Sí. o que eu achei foi que faz a vacinação, o uso de máscaras para evitar o contágio e a vacinação com DTP. Con la pentavalente. Bueno, eso es prevención, ¿verdad? Prevención de todos los niños recibir la vacuna pentavalente. La vacuna de la Haemophilus hace parte de la vacuna pentavalente, que es una vacuna combinada, ¿está bien? Pero en el caso de que yo, por ejemplo, en mi época no había la vacuna de la Haemophilus, sí, una vacuna nueva. Entonces, si yo tengo contacto con un paciente con epiglotitis, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer inmediatamente? Hacer una profilaxis post-contacto, ¿verdad? Esa es mi pregunta. ¿Con qué se hace la profilaxis post-contacto? Eu acredito que seria a lavagem de mãos, uso de máscaras. No. É meio que... ¿Alguien le puede ayudar a Caroline? Seria com rifamicina, doutora? ¿Con qué? Rifamicina? Rifampicina. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué otro antibiótico también podría ser una dosis única? La rifampicina son 4 dosis. Un antibiótico de dosis única. Ceftriaxona. ¿Está bien? Entonces, cuando hay profilaxis post-contacto, se hace con rifampicina o con ceftriaxona, Caroline. ¿Está bien? Certo, doutora. Bueno, está muy bien la presentación de los 3 casos clínicos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Doutora, ¿Sí? boa tarde. Eu fiquei com uma dúvida sobre a avaliação na semana que vem. Ela ficou para o dia 25 na sua aula normal ou para o dia 26?
Yo creo que para evitar inconvenientes vamos a hacer el 25 a la tarde. Y los chicos que van a exponer el 25, entonces pasamos para el 26. ¿Está bien? Então seria dia 25 a 1h30 a avaliação? Ujú, sí, así Graças. mismo. Graças, doutor. Y Leonardo, Jeane y Valdirene, que tienen que exponer la próxima semana, van a exponer entonces el jueves. ¿Está bien? A la tarde. Porque así entonces evitamos cualquier tipo de protesta, ¿sí? Porque si es mi clase, mi hora, entonces yo tengo, ¿cómo se dice? Cierto privilegio, ¿verdad? Nadie puede decir, no, pero no era tu día de clase, doctora, no puedes hacer porque nosotros ya tenemos práctica, ya tenemos otra clase y bla, bla, bla. Entonces, de esa manera evitamos inconvenientes, ¿sí? Vamos a quedar para el jueves a la tarde, entonces nuestra evaluación, nuestro trabajo. ¿Está bien? ¿Nadie más tiene dudas, preguntas? ¿Todo cierto? Doutora, ¿Sí? na laringite, a budesonide é a droga de eleição, né? Sí. E quantos miligramas são? 2 miligramos. 2 miligramas. 2 miligramos. Por quantos dias? No, no, no. Eso vos haces una dosis y vas esperando la respuesta de tu paciente, ¿verdad? Ah, tá. Obrigada. ¿Ok? ¿Nadie más? Bueno, chicos, le agradezco a Ariane, a Lucas y a Carolina por su presentación y también a todos ustedes que están acá presentes, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Chao, chao.